chamados a despertar, chamados a despertar, despertar, despertos, despertos. Quando eu criei o canal Chamados a Despertar, eu não imaginava que esse canal poderia atingir tantas pessoas, mesmo porque ele foi criado para um propósito, e depois esse propósito se modificou e teve um outro propósito muito maior neste canal. Eu já falei para os amigos que eu tinha o desejo de parar assim pela qual o propósito eu cumprisse. Que na época era uma coisa que eu precisava fazer. Não almejava de forma nenhuma seguir com este canal ou com este trabalho. Eu sempre tive as minhas vivências desde criança. Tem posso dizer para vocês, uma média de 10 anos que minha vida começou a mudar no sentido de caminhar para chegar aonde eu estou. Foram 10 anos, praticamente. E eu estava ainda dentro da religião. A religião pulsava muito forte dentro de mim ainda. O temor àquele Deus bíblico, o temor a Cristo bíblico, o temor pela rejeição de um dia Deus não me aceitar e não me querer. Mas eu passava por experiências, muitas experiências que a religião não tinha respostas para mim. Em lugar nenhum tinha respostas para mim. Eu me sentia sozinho, queria respostas, queria saber o que acontecia comigo, por que eu era daquela forma, se eu não poderia ser comum como qualquer outra pessoa. Mas eu era uma pessoa desde criança diferente, desde criança passando por situações que a maioria das pessoas comuns não passavam, e eu queria ser igual a elas. Porque ser diferente é um pouco sofrido. Ver espíritos, ver seres, passar por um mundo de situações, se ver saindo do seu corpo, indo nos lugares e até mesmo entrando em outros lugares que na qual chamo de dimensões, e conhecendo seres que quando eu estava no meu corpo e lá nas religião eram chamados de demônios, seres malignos, seres nas quais estavam tentando me provar e me afastar da presença de Deus. Eu vivi muito conflito. Passei por muitas situações. Eu gostava, sempre tive um coração muito ingênuo em muitas coisas. E eu gostava de compartilhar as minhas experiências numa forma de desabafo, numa forma de tirar de dentro de mim todo aquele anseio, aquela ansiedade, aquela angústia, para que talvez alguém que me ouvisse pudesse me dar respostas e me responder os meus dilemas, para que eu pudesse compreender um pouco mais da minha existência. Então eu adquiri o hábito de conversar com pessoas e me abrir. Muitas vezes não tive a malícia, não tive de forma nenhuma a preocupação do que elas poderiam vir a pensar de mim ou falar de mim, na busca e no anseio para retirar de dentro de mim aquela angústia, aquele sofrimento por ser tão diferente. Eu me abria para qualquer um, contando minhas experiências e as coisas que aconteciam comigo. Fui muito chamado de obsediado. Ele é muito obsediado. Ele é muito perseguido. Ele tem muita energia ruim andando com ele.
Quantas pessoas não me olhavam e faziam ar de riso, ar de deboche, de gozação? Quantas vezes eu conversando seriamente, buscando talvez na experiência da outra pessoa uma resposta para a minha angústia, para que eu pudesse compreender o que acontecia comigo, quantas e quantas e quantas vezes eu ali, como que num pedido de socorro interno, me desabafando, falando com toda a sinceridade do meu coração, eu observava as pessoas fazendo cruzamento de olhares, cruzando olhares com ar de deboche. Pessoas que estavam ali debochando e rindo de mim. E eu ali, ansioso, querendo talvez uma resposta. Fui em várias religiões, nenhuma delas tiveram as minhas respostas, me deram as respostas, pois não compreendiam o que acontecia com aquele garoto, com aquele adolescente, com aquele homem. Porque foram várias fases da minha vida. Quantas religiões busquei conversas com ministros religiosos para ouvir talvez alguma palavra, para ouvir alguma explicação que pudesse me ajudar a entender aquilo que acontecia, pois para mim era muito difícil ser diferente. Era muito difícil ser diferente dos meus coleguinhas de escola, dos meus coleguinhas de infância. Era muito diferente para mim era muito diferente. Eu era muito diferente dos meus amigos de adolescência. Eu era muito diferente aonde qualquer lugar que eu ia. Pois eu presenciava, eu via coisas, eu ouvia coisas, eu via coisas que ninguém conseguia ouvir. E aquilo me causava um sentimento de solidão. Eu me sentia muito, mas muito sozinho. Não tinha ninguém que pudesse me ouvir e me entender, ou que pudesse me dar alguma explicação. Quantas e quantas e quantas vezes eu corria atrás. Eu queria respostas, eu me afundava em livros. Eu li mais de 200 livros. Livros até em outros idiomas. Livros de teor, conteúdo, religiosos, ou de informações mais ocultas na área da espiritualidade, e nenhum me respondeu nada. Mas me esforçava. Queria ser um ser humano normal a qualquer outro ser humano. Queria ser normal. Queria ser normal. Queria poder chegar nos lugares e ver, presenciar tudo o que as outras pessoas vivenciavam e viam. Tudo o que elas viviam. Eu queria poder trabalhar nas empresas e ser apenas mais um funcionário qualquer. Mas em todos os lugares que eu ia, era complicado. Era muito complicado. E eu tinha que me adaptar a todo momento, em todos os lugares que eu ia. Eu tinha que me adaptar na escola. Eu tinha que me adaptar na casa dos parentes, dos amigos, dos colegas. Eu tinha que me adaptar na igreja. Eu tinha que me adaptar no trabalho. Eu sempre tive que me adaptar para tentar ou disfarçar ser uma pessoa normal ou comum como qualquer outra. O quanto eu me esforçava para ser, digamos, normal como as outras pessoas. Eu não achava respostas.
E digo para vocês, a solidão me tomava. A minha adolescência foi um inferno. Quase fiquei louco. Quase enlouqueci aos 17 anos de idade. Foram muitas crises existenciais. Tudo se intensificou nos meus 17 anos. E eu quase enlouqueci. Foi uma barra difícil. Não conseguia me concentrar em mais nada. Tanto que eu repeti a 7ª série do 1º grau 4 vezes. Ouvia as pessoas rindo de mim, me dizendo que eu iria me graduar, iria me formar na 7ª série. Que após os 4 anos eu iria pegar o canudo de formação da 7ª série. Ninguém me entendia. Meus pais não entendiam. Meus professores não entendiam. Ninguém entendia. E eu buscava e eu procurava ser normal. Eu procurava, dentro da religião pela qual eu havia estabelecido que eu seguiria, respostas. E como eu fui objeto de gozações, zombarias e caras de deboches olhando para mim. Eu forçava a barra. Eu queria ser normal. Eu queria ser normal. Mas eu não era normal. E não era compreendido. E não tinha respostas para nada. Essa é a minha vida. Até o dia em que eu tive um primeiro contato com seres que, sinceridade, eu não acreditava que daquela forma viesse a existir. Pois seres do espaço alienígenas tinham que ser como a minha religião, na qual eu forçava a estar entre eles. Eu forçava a barra. Ela dizia que todos eram humanos. Seres da forma não humana era ficção, era imaginação, não existia. Ou demônios, né? Vocês me desculpem, estou com os olhos vermelhos, estou exausto de cansaço. Exausto de cansaço. Mas o meu coração pediu para ter essa palavra com vocês. Porque me sinto seus amigos, seu amigo, amigo de vocês. Eu sinto que sou amigo de vocês, que vocês me têm como amigo. Eu, quando tive contato com aqueles seres pequenos, aí as coisas começaram a mudar. As coisas começaram o quê? A tomar sentido. Sentido. Para mim. Aqueles pequenos que não nasceram no planeta Terra. Não nasceram, não foram criados no sistema solar. Eles vêm de longe, mas muito longe. E eles vêm com suas naves espaciais. Aqueles pequenininhos, os pequenos, cabeçudinhos, olhos grandes e profundos, negros, olhos negros na qual você sente uma profundidade gigantesca, e com a pele, com a rugosidade e a umidade, como se você estivesse tocando num sapo ou numa tartaruga. É parecido. Quando eles vieram, que eles não era da forma que eu esperava, porque
se aparecesse, eu esperaria da forma de homens lindos, mulheres maravilhosos, belos, de constituição de corpos perfeitos. Mas não. Vieram justamente aqueles que eu nem acreditava que poderia existir. E eles chegaram trazendo aquilo que eu buscava a vida inteira. E conforme foi se passando-se o tempo, que eu fui entendendo porque eu tinha aquelas habilidades nas quais alguns espiritualistas chamam de mediunidade, e a minha é um grau elevadíssimo de forte. Por isso quase que eu enlouqueci na adolescência. Aos 17 anos foi a fase mais difícil da minha existência nesta realidade. Quase enlouqueci. Foi difícil. Eu não gosto nem de lembrar. Já estou cansado. Se eu lembrar, dá vontade até de dormir, de tão cansado que foi. E eles trouxeram as respostas. E eu percebi que eu, por ter aquelas habilidades, como eu disse, que para os espiritualistas chamam de mediunidade, para alguns do campo da ciência chama de paranormalidade, que é uma pessoa que não é normal. Ela é diferente do normal. Ela é anormal. Prazer, Marcelo. Eu, assim, comecei a entender certas coisas e comecei a entender muito. Muito do meu quebra-cabeça começou a ser montado. E eu percebia que eu era mais aprisionado do que as outras pessoas. Que quando vinha respostas e elas se encaixavam perfeitamente, eu percebia que eu era mais preso que as outras pessoas. Porque as pessoas normais, que eu tanto queria ser, não conseguiam compreender e ver as coisas pela qual eu já vinha na minha vida desde criança. Elas não podiam entender. E eu percebia que eu teria que me esforçar muito mais do que elas. Essas habilidades não me trouxeram vantagem alguma. Aliás, muito mais responsabilidades. Muito mais responsabilidades. E tive que entender que se eu quisesse evoluir, crescer, com a ajuda dos meus amigos extraterrestres, que muitos às vezes nem acreditam quando eu digo que eu tenho contato, mas eles são reais e se comunicam comigo. Eu tive que entender que eu tinha que ser mais humilde, embora soubesse que o meu gênio não me daria tais condições propícias para isso. Então, teria que me esforçar muito mais, porque a minha origem, minha índole cósmica não é das boas. Então eu teria que me esforçar para ser humilde, para ser uma pessoa onde em momento algum me sentisse superior às outras pessoas. E eu digo para vocês, se tem uma pessoa pela qual a palavra desperto pode ser aplicado, essa pessoa sou eu. E eu digo para vocês como eu me sinto gado. Quanto mais descobertas, quanto mais contato, quanto mais eu entendo que o universo é vasto, que o universo é amplo, complexo, que eu encontro, converso com seres que as pessoas não o fazem, que eu percebo o quão maravilhoso é o universo, o quão nós temos uma história cósmica. Quanto mais eu vejo isso,
eu me sinto mais gado e aprisionado do que todos. Porque é duro você saber isso e não poder sair daqui. O porquê que eu estou gravando este vídeo? O desperto e o gado. Eu coloquei uma publicação no meu Facebook, porque hoje eu acordei com essa sensação dentro do meu ser. E eu quis compartilhar com as pessoas essa publicação. Quero ler para você, pedindo licença a você, para ler e expor mais ainda as minhas ideias e os meus conceitos a respeito desse título, né? O desperto e o gado. Hoje vejo que essa palavra, entre aspas, desperto, se tornou sinônimo de arrogância, completa falta de humildade, pessoas orgulhosas e tudo de ruim. Se tornou uma armadilha muito eficiente. Muito eficiente. Tá batendo um sono. Essa palavra está sendo usada para separação. Separação. Para uns se rotularem melhores que os outros, e percebo que os que mais se gabam de usar esse título, entre aspas, desperto, são os que mais estão aprisionados e que particularmente quero distância delas. Percebo nessas pessoas tamanha cegueira, muito maior do que a dos religiosos fanáticos que não conseguem ainda enxergar uma realidade mais ampla que está aqui agora. A palavra, entre aspas, desperto, como vem sendo usada agora por muitos, é sua própria armadilha. Tenho muitos dons paranormais que muitas pessoas nem imaginam o que é possuir essas habilidades. Posso ver dois mundos. Consigo ver o mundo invisível. Posso interagir com os dois mundos. Posso entrar em dimensões que as pessoas nem imaginam que aquilo possa ser real. Posso visitar outros planetas, conversar com seres que pertencem a outros planetas. Consigo enxergar algo que para a maioria é surreal. E mesmo com tantas habilidades, jamais me senti melhor que alguém, ou numa posição melhor até mesmo a de uma pessoa que mora na rua, por não ter um teto. Pertenço a essa realidade. Estou nesse corpo tridimensional que me sabota o tempo todo criando armadilhas para mim. Me vejo tão comum a qualquer outro, até mesmo um irmão, que se encontra em um estado de grande desamparo, vivendo nas ruas e que popularmente o chamam de mendigo. A diferença entre o mendigo e eu é nenhuma. Ambos estamos presos nesse mundo e nessa realidade. Muitas pessoas que se julgam despertas usam o título gado. Gado. Para humilhar e colocar os nossos irmãos que ainda não viram uma realidade diferente em estado de inferioridade em relação a eles. Sendo sincero com vocês, às vezes prefiro me relacionar e socializar com, entre aspas, gados. Podemos dizer assim, que é como esses despertos os chamam de forma pejorativa, do que com um bando de pessoas arrogantes, falsas, hipócritas que se denominam despertos. Eca, que nojo!
esse título desperto, da forma que está sendo usado, será a ruína espiritual de muitos. Acreditem. Só deixaremos de um dia sermos gado quando nos libertarmos da terra e conseguirmos soltar as amarras que nos aprisionam a esse mundo. Depois que formos embora e nos encontrarmos juntos de nossas civilizações. Aí sim, não seremos mais gado. Então, até então, todos são gados. Marcelo Marins, codinome Gado na Terceira Dimensão. Eu coloquei esse texto. Deixa eu abrir aqui porque dá uma luminosidade maior. Espera aí. Pronto. Eu coloquei esse texto para alertar muitos amigos que estão caindo nesta armadilha. Olha, pessoal, eu fui 20 anos religioso. E desses 20 anos religioso, uma boa parte deles eu estava tendo contato, numa parte deles, com os seres extraterrestres. E não conseguia sair da religião. Não foi fácil. A religião, ela prende, ela fixa na alma, no espírito. É difícil de sair. Foi difícil mesmo tendo contato com seres extraterrestres. Não é fácil. Essa palavra despertos, que existem grupos que estão praticamente virando seita ou religiões. Eu abomino, com todas as letras maiúsculas desta palavra, eu abomino grupos, grupinhos. Eu abomino. A missão de cada um, ela é individual, ela é solitária. Durante os nosso percurso da nossa vida, nós às vezes nos encontramos com algumas pessoas muito especiais, que passam a ter por nós um carinho, uma amizade mais próxima. Mas eu digo para vocês que a jornada ela é individual. Individual, meus amigos. Não se deixem levar pelos outros, não se deixem levar por grupos. Eu mesmo falo, não tome a minha verdade absoluta como a sua verdade absoluta. Você não teve as visões, você não teve essas experiências, você não teve o meu sofrimento que eu tive, meu sofrimento de existência que eu tive a minha vida toda. Você não viu, não teve os contatos que eu tive. O que eu sei é absoluto no meu coração. E eu digo, não tome a minha verdade como a tua verdade absoluta. Eu faço esse trabalho, expondo as minhas experiências e as respostas que eu fui adquirindo quando tive contato com seres extraterrestres, que começaram a me tirar daquela solidão, que começaram a me tirar daquela angústia, que me começaram a dar um novo horizonte, uma nova perspectiva existencial para o meu ser. Então, as respostas que eu encontrei, eu faço com todo carinho e amor para as pessoas que queiram, talvez, encontrar respostas para seus dilemas, para suas questões existenciais, das coisas que eu falo, baseado em minhas experiências desde criança. Olha, meus amigos, eu encontrei uma resposta para isso. Olha, vê se isso serve para você. Eu sofri muito até encontrar isso e eu quero te dar talvez essa forma de pensar, de raciocínio. Veja se isso serve para você. Se servir para você,
se amenizar a sua dor, se amenizar a sua depressão, se amenizar o seu sofrimento de solidão, se te ajudar a diminuir essa crise existencial que você tem, como eu sei o que você teve, eu sei o que você teve. Se o que eu vivi e aprendi te ajudar, está aqui uma forma de você talvez encontrar uma resposta para os seus problemas. Sei que para muitos não será a resposta e outros serão tudo o que eles precisam ouvir. Que eles precisam ouvir. Eu faço isso como doação. Sei que para muitos isso não é nada. Não vai significar nada. Não vai fazer diferença em suas vidas. Mas tem muitos Marcelos e Marcelas aqui, de vários lugares do Brasil, do norte do Brasil, do nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste, em qualquer lugar do Brasil, nas capitais, nos interiores. Muitos Marcelos e Marcelas que estão na Europa, estão na Oceania, estão na América do Norte, na América do Sul, em qualquer lugar na África. Pessoas que precisam ouvir essas coisas que eu falo, porque são Marcelos e Marcelas que vivem experiências, dilemas similares ao que eu vivi. Então eu faço esse trabalho para tentar o quê? Talvez ajudar. O meu intuito é só ajudar. Eu encontrei respostas. Eu conversei com seres que não são daqui. Eles me trouxeram respostas para uma turbulência de questionamentos que eu tinha, sofrimentos internos. Eu era abalado. Disfarçava, me colocava uma máscara sorridente em mim, para que as pessoas pudessem me ver como uma pessoa agradável, enquanto dentro de mim eu estava triste e confuso. Eu sou uma pessoa que vem, se assim você me permitir, a ajudar. Eu não tenho nada. Eu não tenho nem aonde cair morto. Mas encontrei respostas para os meus sofrimentos, os meus dilemas e as minhas questões existenciais. Eu compartilho com você. Eu dou para você. Se puder te ajudar, eu tô rico. Eu sou o homem mais rico do mundo. Porque me sentirei realizado se te ajudar para que você não sofra como eu sofri tanto na minha vida. Eu vejo hoje as pessoas caindo numa armadilha dos dominadores. Os dominadores, os seres do mundo invisível, aqueles que eu via e não entendia e não sabia quem eles eram, e hoje eu sei quem eles são muito sábios. E sabendo que muitos, através que começam com seus eus maiores no plano astral, no mundo espiritual, na real vivência, muitos aqui estariam começando a acordar para uma nova realidade, para uma nova perspectiva de realidade. Eles não vão deixar as coisas acontecerem facilmente assim. Eles têm tudo nas mãos dele, você tem só você mesmo. Só a si. E eu vejo que muitos que já foram religiosos, sejam evangélicos, protestantes, católicos, espiritualistas, espíritas, hinduístas, budistas e tudo mais o que você quiser chamar de conexão com o espiritual. Muitos vêm desses lugares e começaram a ter, graças aos seus eus maiores, que o quê? Estão despertos e precisam mostrar isso para você.
para que você enxergue e os ajude. Mas os dominadores e aqueles que não querem que eles saiam vão trabalhar arduamente. E eles estão entrando no coração e na mente destas pessoas que foram chamadas para um despertar, chamados a despertar nesta realidade. E eu fico vendo que eles estão conduzindo-os através de manipulações, trabalhando o seu orgulho, trabalhando a sua vaidade nesta dimensão. A tua carência de se sentir importante, de se sentir notado, porque você, no fundo do teu coração, não consegue entender aquela ausência, aquela solidão, aquele vazio, que vai muito mais além do planeta Terra. E muitas vezes você se deixa levar numa armadilha aonde a tua carência faz você querer ser notado. E muitos começam a decair. Tem em suas mãos ferramentas maravilhosas e poderosas pelas quais podem auxiliá-los a evoluir, a crescer, a entender ainda mais esta realidade e esta dimensão, mas muitos preferem deixar com que o orgulho, a vaidade os cubram. E muitos começam a se sentir importantes demais. E eu digo que muitos desses não têm 10% das experiências que eu tenho. Ou 5%, ou muito menos. E se acham donos da verdade, e se acham donos e proprietários da razão nesta dimensão. Estão enganados, muito ludibriados, e não conseguem enxergar e ver o que estão fazendo com eles. Eu digo para vocês, cuidado. O despertar não é brincadeira. Não é algo pela qual você possa se sentir vaidoso. A vaidade te puxa para um caminho na qual você não percebe, mas você vai estar no mesmo patamar que outra vez você esteve. Porém, a tua religião, a tua escravidão, mudou o título, mudou a bandeira. Eu peço a você que tome cuidado com essas coisas. Me lembro daquele filme do Homem-Aranha, né? Spider-Man, onde o tio do Homem-Aranha, que é o Peter Parker, ele fala para ele, olha, quanto maiores poderes, maiores responsabilidades. E o Marcelão pode dizer o seguinte, quanto mais desperto nesta dimensão, mais sábio e humilde e você tem que se sentir. Porque você vai ver o quão você é escravizado. Porque aquele que está do teu lado, que às vezes vai na religião, que está ali vivendo aquela realidade, para ele está tudo bem, ele nem vai sentir-se escravizado. Mas você que consegue ver as coisas, enxerga as coisas que estão nessa dimensão de forma mais clara, você vai se sentir muito impotente e muito fraco
e sem poderes. Porque você terá uma lucidez maior do que os outros e perceberá o quão você é mais fraco do que eles, porque você, embora veja tudo isso, você não tem o que fazer a não ser cuidar de si mesmo. E olha que é quase que às vezes impossível cuidarmos de nós, porque nós somos muito teimosos e nossos corpos nos sabotam o tempo todo. Este corpo, essa carcaça de carne e ossos, ela é programada para nos sabotar e nos limitar. O que adianta você descobrir tantas coisas maravilhosas, complexas, ter tanto conhecimento, se achar superior aos outros, se achar melhor do que os outros, se você não consegue sair deste planeta? Se você não consegue manipular a sua realidade e está sujeito à vontade dos seres invisíveis? Que espécie de ser superior você é? Você não é nada e ninguém. Eu sou assim. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. E quanto mais respostas eu encontro, quanto mais conhecimento e sabedoria, que eu sei que poucos têm como a mim, eu me sinto mais insignificante do que todos. Porque eu percebo o quão a prisão é doída. O quão a prisão é sofrida. E o quão eu sou o quê? Fraco e insignificante. E percebo, quanto mais lúcido, quanto mais respostas, quanto mais conhecimento num grau evoluidíssimo, poderosíssimo, eu percebo que eu vim parar aqui porque eu sou muito inferior aos que estão no cosmos. Se eu vim parar no planeta Terra como todos os terráqueos, é porque mostra a minha insignificância e o quão eu preciso aprender e evoluir, o quão a minha caminhada ainda será muito árdua e dura, tanto nesta vida quanto ainda pelo que virá pela frente. Eu não sei se eu conseguirei voltar para casa. Os dominadores são terríveis. Eles são os deuses deste mundo. Em todas as eras, em todas as civilizações, eles são seus avatares, os deuses desta humanidade em todos os tempos neste mundo. Eu estou aqui lutando. Reconheço que sou fraco, sou muito imperfeito e tenho muito, mas muito o que aprender. Eu sou nada. Quanto mais eu sei, menos eu me sinto. Quanto mais eu sei, mais eu me sinto que sou pequeno e inferior. Porque passo a ter a consciência, passo a ter a compreensão de quem eu sou, o que eu sou e o que eu estou fazendo aqui, e isso mostra que eu jamais poderei me sentir melhor do que qualquer outro aqui. E que tenho muito, mas muito o que remar, o que aprender. Essa palavra desperto hoje está densa. Isso tem sentido, Faniana? Essa palavra desperto está denso. Bastante. Está denso. Não tem mais a energia que tinha. Não. Esta palavra está densa porque ela está sendo uma armadilha para muitas pessoas com grandes potenciais crescerem e evoluírem. Entendam, quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria,
mais você vai entender que você é inferior e que você tem muito ainda o que aprender. E você vai entender que você veio parar aqui não foi por questões nobres, não. Foi porque mostra o quão você está em dívida com o universo, com aqueles pelas quais você pode chamar de família cósmica. Cuidado. Como eu tomo cuidado todos os dias. Me policio há anos para que nunca o orgulho ou a vaidade entre em meu coração. E digo, sou suscetível a isso porque sou humano, sou fraco e sou imperfeito demais. Demais. Rogo ao universo, rogo às civilizações cósmicas, às civilizações de todos vocês, que o universo conspire nos ajudando para que venhamos a compreender a nossa estadia aqui, para que possamos compreender os passos que temos que dar para irmos embora daqui, para alcançarmos, sim, uma libertação. Para deixarmos de ser gado, porque todos somos gado. Só deixaremos de ser gado um dia quando não estivermos em mundos dominados. Não estivermos nas mãos desses seres dominadores. Que nas quais é um grupo de extraterrestres hostis, conhecidos em todas as religiões como Deus, deuses, Jesus, mestres ascensionados, hierarquia de luz, comando de luz e toda essa confusão astral. Ah, e os arcanjos também. Eu peço a você que tome cuidado com as artimanhas dos dominadores. Eles estão agindo e muitos estão caindo por culpa de seus orgulhos e vaidades. Que o universo conspire a favor de todos nós, meu principalmente, porque sou imperfeito e fraco. Preciso me fortalecer muito, muito, muito ainda. E peço que os seus mentores, peço que os seus contatos astrais, os seres alienígenas pelas quais você tem o seu contato particular astral, te oriente cada vez mais, para que você crie uma sensibilidade maior, uma afinação maior, de estar em contato com eles através de intuições. Façam muitas meditações e entenda, você não é nada de importante ou poderoso aqui. Você é somente para si, dentro de você, mas não externo. Não queira brilhar para os outros. Brilhe para você, para o seu ser interior. Faça-o brilhar, mas sem querer ser notado e visto. Porque a jornada e o caminho é solitário. E muitos despertos, entre aspas, estão mais acorrentados do que qualquer outra pessoa que esteja presa dentro da religiosidade. Tá bom? Sou amigo seu. Se assim você me permitir ser seu amigo. Posso não ser o conhecedor da verdade toda plena, mas o pouquinho que eu sei, eu tenho o prazer e a honra de compartilhar com todos vocês, tá bom? Muita paz e muita luz, muita meditação, lutando contra as vicissitudes desta terra, sendo pessoas boas o tempo todo, show orgulho, show vaidade, não somos melhores do que ninguém, pois estamos todos presos neste planeta, não é verdade? E embora, quanto maior o conhecimento que eu tenha e adquira, isso não é vantagem para me sair daqui. É algo que me beneficiará a longo prazo, para além desta vida também.
Mas quanto mais conhecimento eu tiver, mais entenderei o quão sou impotente aqui. Tá bom? Muita força para vocês, muita paz e muita luz, uma palavra de amor e carinho do Marcelo para todos vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo e tchau, tchau.